Seja muito bem-vinda à nossa primeira aula, Resgatando o Emocional. Vai ser uma semana bem intensa e vai ser uma delícia compartilhar com você alguns pontos importantes, principalmente relacionados ao modo como você se posiciona diante de você e diante das pessoas. O que eu quero já deixar claro para você é que existem duas forças que atuam diretamente na nossa vida. Então, tem duas coisas que governam, que dominam, que te orientam: a sua mentalidade e o seu emocional. Essa semana a gente vai trabalhar muito forte o emocional para você conseguir mudar a sua mentalidade. Com isso, você vai conseguir destravar qualquer coisa da sua vida. Seja o emagrecimento, um estilo de vida mais saudável, relacionamentos melhores, um financeiro mais próspero, você conseguir se sentir completa e plena dentro da sua própria vida. Porque nada nos aprisiona mais do que a gente ser admirado por algo que a gente não é, ou nada nos aprisiona mais do que a gente não ter a liberdade de ser quem a gente é. E pode olhar ao seu redor, presta atenção no modo como você tem visto as pessoas. Elas estão emocionalmente adoecidas. Elas estão doentes mesmo emocionalmente. E eu vou te ajudar essa semana a resgatar o seu emocional. Vai resolver tudo em uma semana? Óbvio que não, porque a gente está falando de anos onde você talvez venha arrastando alguns comportamentos, alguns padrões, alguns pensamentos e sentimentos que não combinam com a vida que você tem potencial de construir. Mas entenda que essa semana vai ser um mega incentivo para que você melhore, para que você abra os olhos para novas possibilidades e novas oportunidades. O que eu vou te mostrar aqui, e eu vou falar muito sobre essa questão emocional, pode doer, pode te incomodar e pode ser que não te agrade muito. Só que o que eu quero te convidar, se dê a oportunidade de ouvir com o coração aberto. Convida outras pessoas também para que elas tenham a oportunidade de ter esse despertar para o emocional. E o que eu quero te convidar é, se alguma coisa que eu falar aqui para você fez sentido e valeu a pena você estar aqui nesse momento, eu quero que você escreva no chat, eu vou acompanhar. Coloca assim, já valeu. Só para eu saber se você está conseguindo me acompanhar, se você está conseguindo acompanhar o raciocínio, se você está conseguindo ter clareza sobre o que eu estou querendo passar para você aqui. Então, a todo momento que você escutou uma frase, escutou alguma coisa que você fala, meu Deus, isso aqui foi para mim, isso aqui eu vou conseguir aplicar. Coloca um já valeu aí para eu poder saber se você está conseguindo entender a condução desse assunto. Por quê? Inclusive, eu vou passar para você algumas informações e até tarefas para que você martele e repita durante o seu dia algumas informações importantes. E com relação a essas tarefas e essas frases que eu vou te passar, eu já sei o que vai acontecer porque é o que acontece comigo também quando eu acho que eu já sei um assunto, mas no final talvez eu não esteja nem pronta para praticar. Você vai entender muita coisa aqui na teoria. Você vai achar que você já entendeu. Tipo, entendi o que ele quis dizer. Realmente faz sentido. Aí você vai olhar e falar, já valeu, porque de fato faz todo sentido isso aqui que ela tá falando. Só que o que que vai acontecer? Você vai entender tudo com a sua cabeça. Você vai entender na teoria. E você vai achar que aquilo já faz parte da sua vida. E qual que é a tendência? Você fugir da parte prática. Porque você vai com o pensamento de eu já entendi, então não preciso fazer isso. E qual que é o meu convite para você quando isso acontecer e você vai escutar minha voz na sua cabeça? Desista. Desista do pensamento de isso aqui eu já sei. Porque entender com a cabeça não é o mesmo que entender com o coração. Você entende o raciocínio, tem lógica para você. Só que quando vai para o seu coração, e isso só acontece quando você martela o assunto dentro de você e não simplesmente quando você escuta e dá uma de que entendeu. Quando você entende com o coração é quando você tem a motivação, a força para agir e mudar a sua vida. Porque grava uma frase que eu vou te falar. Saber e não fazer é o mesmo que não saber. E eu falo que é até pior do que não saber, porque a ignorância às vezes é uma mãe. Quando você não sabe, por isso que você está fazendo errado, é um peso. Quando você sabe e você não pratica, o peso é outro.
Então não vai com esse pensamento de que, ai, Nil, mas eu já sei. Não, eu já entendi, eu não preciso fazer o exercício, eu não preciso fazer essa outra parte prática da aula. E esteja com o seu caderno saudável para você poder anotar esse exercício que eu vou incentivar você a fazer. Quando vier na sua cabeça esse pensamento de Nil, mas isso aqui eu já sei, a minha pergunta para você é: cadê o seu resultado? Se você já sabe, você está muito boa nisso na sua vida? Porque resultado, princesa, é feedback. Resultados são os fatos. E até aquele estado, né? Contra fatos não argumentos. Contra fatos não argumentos. Resultado é feedback. O resultado vai revelar se você sabe de verdade ou você está fingindo de saber. Se você está levando a sério essa construção da vida que você gostaria, ou se você está só brincando de ser adulta, sendo às vezes até irresponsável de ainda reclamar por ter uma vida que você não se orgulha, só que você reclama de não ter uma vida que você nem está trabalhando para construir. Então, é uma baita de uma irresponsabilidade e até ingratidão com Deus. Cada centímetro cúbico de oxigênio que você tem, quando você diz que entende algo, que você já sabe de algo, só que você não tem o resultado. E eu sei de verdade que você quer ter orgulho de construir uma vida que você tenha felicidade em expor a vida que você tem, ao invés de, às vezes, alguns pilares da sua vida você tá tão mal que tem vergonha a ponto de querer esconder. Eu sei que você quer ter uma vida que você olha e fala: Meu Deus, que vida boa, que vida gostosa, que vida uau, porque Deus não te criou para ter menos do que isso. E uma prova para mim disso, de que você quer construir uma vida uau, é que você está aqui. Só que querer, todo mundo quer. A verdade é que todo mundo quer ter uma vida linda, maravilhosa, uau, tipo, fantástica, todo mundo quer. Se eu chegar na rua da sua casa agora, se eu chegar na porta lá da sua igreja, lá na sua religião, se eu encontrar com as pessoas da sua família, se eu abordar a galera do seu trabalho e eu perguntar para ela, fulano, vem cá, você quer ter uma vida assim que é mais leve, uma vida próspera, madura, mais feliz? Se olhar no espelho e você combinar com aquela imagem, como você se sente por dentro, você ter relacionamentos mais saudáveis, você quer. Todo mundo quer. Todo mundo quer. Mas querer te leva aonde? A lugar nenhum. Sabe por quê? Porque o mundo não muda você querendo. O seu mundo não muda por você querer. O que muda não é o querer, o que muda é a decisão. Será que você decidiu viver assim, mais confiante, mais produtiva, mais segura, mais próspera, mais madura, mais leve, mais feliz? Porque a decisão é que muda o jogo. Querer, gente, é muita coisa de criança. Criança quer as coisas. Por que que criança quer muito? Porque não é ela normalmente que paga o preço da mudança, é o adulto. Uma criança pode querer o mercado inteiro. Querer, ela quer. Só que será que ela vai levar? Não, porque ela não tem como pagar a conta daquilo. Muitas vezes a gente, como adulto, tem comportamento infantil. Eu quero ter uma vida mais legal, eu quero ter uma vida mais próspera, eu quero ter um relacionamento melhor. Tá bom, você quer? Você está disposta a pagar o preço? Porque o preço é a decisão. Porque decisão pressupõe ação. Se você toma uma decisão, logo você tem que agir. Será que você está disposta a pagar o preço? Porque querer uma vida igual todo mundo quer. Agora, tá disposta a pagar o preço para isso, vestir as calças de adulta e falar agora eu vou assumir essa responsabilidade, é onde as pessoas não estão afim. Faz sentido isso para você? Faz sentido você perceber que na sua vida você precisa e deve ter uma vida mais leve? Aí a Cris até colocou aqui, ó, já valeu. É isso. A gente precisa ter essa clareza de que a vida de gente adulta é uma vida onde a pessoa tem que estar disposta a. Deixa eu mexer aqui no. Desativar o som. Pronto. Pronto, que agora a gente não tem mais interrupção. Então, fica claro isso para você?
tem que estar disposta a pagar preço, porque senão o comportamento começa a ser infantil. A gente gostaria muito de ter uma vida uau, só que para isso você precisa tomar decisão. E decisão pressupõe ação. Você vai precisar começar a agir. E a ação, ela vem de não entender só na teoria, não entender só na cabeça, tem que ir para a prática. Então, quando vier na sua cabeça a ideia de, eu não preciso fazer exercício porque eu já entendi, vai vir também na sua cabeça a minha voz falando para você, tá bom, entender com a cabeça não te traz resultado. Por quê? Resultado vem da ação. Então, haja. Faça o exercício, tá bom? E você vai aprender nas aulas dessa semana algumas ações que você precisa começar a mapear aí para mudar a sua realidade. E não tem como mudar a sua realidade sem mudar você mesmo. O resultado que você tem hoje é correspondente à pessoa que você é hoje. Então, olha para a sua vida, olha para o seu casamento, olha para a sua família, olha para os seus relacionamentos, olha para a sua espiritualidade, olha para o seu financeiro. Abre, pensa agora no aplicativo do seu banco. Se você abrir o aplicativo do seu banco agora, o resultado que você vai enxergar lá tá legal? Como é que tá com relação ao seu trabalho? Como você tá com a sua saúde, com o seu corpo, com a sua autoestima? O resultado que você tem hoje corresponde à pessoa que você é hoje. Se você não tá com resultado legal, respira, dá para melhorar. Se você não pretende morrer amanhã, dá tempo, tá? Você quer ter resultado melhor? Você precisa se tornar uma pessoa melhor. Você precisa se melhorar. Você não precisa melhorar as circunstâncias, você talvez não precise nem mudar de emprego, você talvez não precise nem mudar de religião, talvez você nem precise mudar tantas outras coisas na sua vida nesse momento, se você se mudar. Porque se você se muda, você consegue fazer uma escolha melhor de trabalho depois. Você consegue fazer uma escolha melhor de religião depois. Você consegue melhorar os seus relacionamentos depois, o seu casamento depois. Tudo muda quando você muda. Então não queira fazer mudanças astronômicas na sua vida antes de você se melhorar. Para você aumentar a sua confiança em você, você precisa começar a corrigir a primeira coisa que eu tenho para te falar nessa aula, a doença da alma. Nil, como assim a doença da alma? Hoje a nossa aula é sobre confiança, certo? Como você aumenta a sua confiança. E para você melhorar a confiança em você, você vai precisar mexer na doença da alma. O que que é a doença da alma? A doença da alma é uma doença do seu interior, lá da sua essência, lá do fundo. Aquilo que você às vezes tenta esconder de todo mundo, mas quando você deita a cabeça no travesseiro, você sabe que aquilo está com você. Quais são os sintomas de uma pessoa que está com a doença na alma, tá? Lá dentro dela. É uma pessoa que tem uma vida mais ou menos. É alguém que olha e percebe que a vida poderia ser mais, a vida poderia ser melhor, só que se encontra meio que num limbo, sabe? É alguém que se sente insegura, que o trabalho está arrasado, a pessoa levanta da cama sem propósito, sem vontade nem de ter acordado. É aquela pessoa que o despertador toca e ela coloca no soneca mais 5 minutos, mais 5 minutos, mais 5 minutos e ela levanta porque não tem outro jeito. É uma pessoa que tem muita ansiedade e ela vai achar que é normal, porque ela olha ao redor e tá todo mundo assim. Você vai pegar o ônibus, tá todo mundo com a cara emburrada, com a cara no celular, não conversa mais com ninguém. E a pessoa fala, mas tá todo mundo assim. Então, é assim, é normal. A pessoa chega no trabalho, o outro só reclama da vida que tem, do casamento que tem, das dificuldades que tem, do chefe que tem. As pessoas reclamam. E aí você fala, então tá normal, porque tá todo mundo assim. Aí você conversa com uma colega, com uma amiga, às vezes até da sua religião, e ela também tá ali criticando o marido, e você olha pra sua vida e fala: meu marido também tá desse jeito, porque tá todo mundo assim. O mundo tá perdido porque tá todo mundo assim. Quando a doença é no interior, no íntimo, tá todo mundo achando normal. Só que quando aparece uma doença no exterior, quando essa doença se manifesta no físico, aí a pessoa fala: Meu Deus, que horror! É quando a pessoa olha e acha chocante, acha extremamente estranho
Quando o outro desenvolve uma doença como o câncer, por exemplo. Meu Deus, um câncer! Que horror! Como isso vai acontecer? Fulano teve um infarto do nada. Não é do nada. Não é do nada. Quando a doença está do lado de dentro, uma hora ela estoura para o lado de fora. Quando a pessoa está com essa doença da alma, uma hora o externo se manifesta. E aí, quando estoura no externo, é onde as pessoas se assustam. E elas acham que foi do nada. Nada é do nada. Isso já vem se desenrolando lá dentro da pessoa há muito tempo. Essa doença, para se manifestar do lado de fora, ela já existia do lado de dentro. Nenhuma doença, ela se manifesta do lado de fora, principalmente quando são doenças graves, assim, um AVC, um infarto, um câncer, às vezes até doenças de pele, doenças na tireoide. Se essas doenças estão se manifestando do lado de fora, é porque em algum momento a bagunça aconteceu do lado de dentro. O íntimo já estava bagunçado e essa bagunça interior, essa doença lá de dentro da alma, de uma vida que você olha e fala: eu sei que eu fui criada à imagem e semelhança de Deus, mas não tá legal. Não tá legal. Essa bagunça toda vai se manifestar no modo como a pessoa vive, nas escolhas que ela faz sobre a alimentação dela, o estilo de vida que ela tem, e depois vai começar a desenvolver problema de saúde. Muita gente está tentando melhorar o problema de saúde sem se melhorar. A doença pode até abafar, mas ela vai retornar e às vezes vai retornar pior, porque o problema começou do lado de dentro. Isso faz sentido para você? Você percebe? E a Thaís colocou aqui, ó, já valeu. Sou eu, a Wilma colocou. Você percebe essa manifestação do lado de fora do que você percebe do lado de dentro? Será que você não está ignorando o quanto a sua alma está doente, está pedindo socorro? Porque de verdade a gente normalizou. E infelizmente o ser humano está normalizando. Porque está quase todo mundo vivendo assim. É comum viver exausta, é comum viver sem aquele senso de realização, correr, correr, correr e no final não chegar a lugar nenhum, não se sentir valorizada, tentar sair desse limbo, mas parece que vai andando em círculo, a vida se torna um looping. O looping de acordar de manhã sem vontade, depois de o despertador já tocar tantas vezes, acordar com problema de disposição, sair correndo, a pessoa não sentar para tomar um café da manhã. Já acorda no estresse, já acorda às vezes aos gritos dentro da casa da pessoa, dentro da sua casa, que deveria ser o seu lugar de paz. Acordar com desavença, de um não dar um bom dia decente para o outro. Todo mundo sai correndo, ninguém se conversa. Chega no ponto de ônibus, as pessoas estão parecendo uns The Walking Dead, elas estão zumbis. Elas ficam no celular e elas, por mais que vejam coisas engraçadas no celular, elas não manifestam isso do lado de fora. Aí vê um monte de rede social, fotos de pessoas que viajaram, de pessoas que parecem estar sempre alegre, de pessoa que parece que não tem problema, da churrascada que teve no final de semana. Aí você olha para sua vida, que já começou um caos logo de manhã, e você fala: minha vida tá uma merda, minha vida tá um caos. Será que faz sentido ter essa vida? Aí você chega num trabalho que você não gosta, para conviver com pessoas que você não gosta, que ou falam ostentando um final de semana cheio de exagero, de bebida, de briga, de traição, ou vão falar mal do marido, mal da família, mal dos filhos, só vão falar de problema. E é nesse ambiente que você tá. E aí as pessoas falam tanto que você começa também a falar dos seus problemas de dentro da sua casa. Fala mal de pessoas que às vezes estão servindo a Deus junto com você. Aí chega no final do dia, você tá cansada, você não se alimentou direito. Aí você tá exausta, qualquer coisa que tiver no armário você come, porque nenhuma comida decente para nutrir o seu corpo você tem coragem de fazer, porque a sua cabeça tá pesada, a sua vida tá pesada. Como você vai ter uma vida pesada e vai ter um corpo leve? Não combina. Aí você vai aumentando o peso, você vai ficando mais cada vez mais cansada, come tarde, passa a noite tendo refluxo, problema de digestão, e no dia seguinte o looping continua. Você vê que não tá bacana.
Só que quando você vai conversar com outras pessoas, com as suas amigas, até pessoas que servem a Deus junto com você, tá todo mundo desse jeito. E daí você acha normal. A Lu até colocou aqui, ó, já valeu a mais pura verdade. É bom saber que isso está fazendo sentido para você também, porque dá para quebrar esse looping, dá para quebrar. Eu fui a pessoa que saí dessa bolha e eu digo para você, dá para fazer. É fácil? Não é fácil. Mas viver do jeito que tá fácil? Não tá fácil. A minha vida não tava fácil. Por quê? A gente vai achando que isso é normal, que tá todo mundo assim. E aí é muito doido, porque quantas pessoas você conhece que hoje você olha e estão vivendo um relacionamento realmente bom? Quantas pessoas na sua vida, para agora, fecha o olho um pouco, tenta pensar nas pessoas que estão no seu círculo de convivência, no seu círculo de amizade. Quantas pessoas você tem ali próximas de você? Quantas delas você vê tendo um casamento bom, aquele casamento que você olha e fala: Isso daqui é o que eu queria para minha vida? Quantas pessoas você vê sendo prósperas, se olhando no espelho e gostando do que vê? Quantas pessoas você conhece que não reclamam, que não falam mal do tempo, do marido, da casa, dos filhos, do pai, da mãe, do peso do trabalho, da vizinha que enche o saco? Quantas pessoas você conhece hoje que não chegam perto de você com uma reclamação? As pessoas estão pesadas. E infelizmente isso está sendo comum. Mas ser comum não significa que é normal. A maioria das pessoas está com a essência e com a alma doente. E isso se reflete no modo de vida delas. Será que isso está se refletindo no seu modo de vida? De você olhar para você e falar: eu não estou tendo a vida que eu sei que eu tenho potencial de ter. Eu não tenho a vida que eu hoje me orgulho de ter. Eu não tenho o corpo que eu me orgulho de ter. Será que você tem sido essa pessoa? E pior, será que você tem sido essa pessoa para você? Porque alguém que é pesado na vida dos outros, primeiro se tornou pesado na própria vida. Porque sim, você expande, você transborda, não é o que você quer, você transborda quem você é. As pessoas ao seu redor, se elas estão assim, ó, transbordando problemas, imagina o peso que é ser ela. Você percebe? Se você acha que quando você está pesada, as coisas vão se tornar leves, não vão. Porque o que você é vai expandir e vai transbordar para o seu casamento, para o seu trabalho, para todos os seus relacionamentos, para sua família, para o seu emprego, para a sua saúde, para o seu corpo. Ninguém que chega no estágio de sobrepeso e obesidade está conseguindo ter a vida leve. Porque o peso do lado de fora só reflete um peso que já está existindo do lado de dentro. Raciocina comigo. Será que quando você tá pesada, vai ser leve ficar perto de você? Não vai ser. Será que as pessoas vão conseguir te amar mesmo? Não vão, porque não dá conexão. Gente saudável não cola com gente adoecida. Gente saudável não cola com gente que está tóxica emocionalmente. E você pode estar sendo essa pessoa hoje, mas você não precisa permanecer sendo essa pessoa desde que você tome a decisão. Quando você se torna uma pessoa pesada, as pessoas vão te evitar. As pessoas vão pagar caro para não ficar perto de você. Elas não vão verbalizar isso, ninguém vai falar. Mas o pensamento de alguém que fica perto de um outro, que reclama, que fala mal, que fica triste, que só conta de problema, qual que é a sensação? Você, para pensar. Você tem alguém na sua vida hoje? E espero que você não seja essa pessoa, mas se você for, dá para mudar. Você tem alguém na sua vida hoje que você fala, cara, eu saio de perto da pessoa, parece que eu tô levando um trem nas costas. Fulano tá chata, tá pesada, nada tá bom, não entrega nada de valor, só é problema, derrota, falação da vida dos outros. Você tem alguém na sua vida que tá assim? Você pode não falar pra ela, mas naturalmente você vai se afastar. E você só consegue ficar perto dessa pessoa se você for como ela. Se vocês se unem
pela reclamação, pela dificuldade, pela tristeza, pela derrota, pela falação da vida alheia. Porque gente saudável não consegue ficar muito tempo no ambiente onde o outro não tem nada de valor para entregar. Minha pergunta para você é: qual que é a sua intenção quando você fala de problemas? Talvez você não verbalize isso. Talvez você nem faça isso de forma consciente. Talvez você nem faça de propósito. Mas no fundo, quando você reclama demais, quando você desgasta demais, quando você tá pesada demais, o que você tá querendo no fundo é dividir o peso, é dividir a carga, porque tá pesado. Você tá ficando cansada. E agora eu quero que você preste atenção, porque isso vai ajudar você a ter muita clareza. E se fizer sentido para você, me deixa saber que fez sentido, aí você me conta, tá? Imagina que você está carregando uma mochila. Imagina aí uma mochila. Pegou sua mochila? Essa mochila tá cheia de pedra. E você está caminhando na estrada da vida. Na estrada da vida, você está ali carregando a sua mochilinha, tá? O que são as pedras, Nil? As pedras são os problemas. Cada ser humano tem a sua própria mochila com seus próprios problemas, certo? Acompanhe o raciocínio. Será que você tem sido a pessoa que andando nessa estrada da vida e vendo as pessoas carregar a mochila pesada delas, você chega lá e ao invés de você carregar só o peso da sua mochila, você fica querendo carregar o peso das pedras? Fala assim, dá um pouquinho das suas pedras aqui, dá um pouquinho aqui das suas pedras, porque eu carrego na minha mochila, porque eu tô vendo que tá pesado para você. Talvez você seja a pessoa que vê a sua irmã com um problema no casamento que ela escolheu e você tá lá tentando resolver. Você já tem a sua mochila, você já tem as suas pedrinhas para carregar, mas você quer ficar aliviando a carga dos outros. Só que quando você tenta aliviar a carga dos outros, você tá pegando essa pedra e tá colocando na sua mochila. Talvez você seja a pessoa que vê a sua amiga com o problema dos filhos que ela escolheu ter, porque você não mandou ela parir. Você não mandou, porque na hora de fazer foi gostosinho, mas na hora de criar, ela começou, não teve a inteligência emocional. Os filhos talvez cresceram, seja um monte de filho marmanjo, mas ela tá querendo carregar o peso dos filhos dela. E você, que é muito amiga, tá querendo ajudar ela a aliviar essa carga dela. Você fica lá tentando socorrer ela, que tem os problemas dos filhos dela, que ela escolheu ter. E aí você não se contenta com a sua mochilinha de pedra, você tá lá pegando a mochilinha de pedra dos outros, revirando e tentando trazer para sua. Talvez você seja a pessoa que tem filho marmanjo, que já faz as próprias escolhas dele, mas está fazendo escolha ruim. Só que você larga tudo para ajudar. Você percebe? Ao passo que você vai pegando as pedras dos outros e colocando na sua mochila, a sua mochila vai ficando mais pesada. Só que o que que acontece? Qual que tem sido a dinâmica das pessoas? Qual que talvez seja a dinâmica que você está hoje na sua vida? Você também fica esperando que alguém te ajude a carregar suas pedras, porque afinal tá pesado. Você está carregando o mundo nas costas. Sabe para quem que sobra? Sobra para as pessoas de dentro da sua casa. Sobra, por exemplo, para o seu marido. Você cobra que ele te ajude mais, porque você está levando o peso dessa casa, você está sobrecarregada, porque você não aguenta mais, ninguém te ajuda, tudo é você. Se não for você nessa casa, ninguém nem come, porque o dia que você morrer. Hum, só que, será que você está carregando o peso de gente de fora do seu casamento e por isso está ficando pesado para você e agora você está querendo jogar o peso das suas pedras para ele? Você já parou para pensar nessa possibilidade? Talvez, e a Mariana que eu colocou aqui, ó, já valeu, tô trabalhando isso em mim, ótimo. Thaís colocou, já valeu, já fui assim. Você talvez seja a pessoa que está se esforçando em carregar as pedras da sua mãe. Nil, mas ela é minha mãe. Ela é sua mãe. Ela não é a sua responsabilidade. Dentro do papel da terapia sistêmica, a gente aprende isso. Mãe, pai, tem mais sabedoria. Por que que você, como filha, tá achando que você pode mandar no seu pai e na sua mãe tentando carregar a pedra que é deles? Eles são adultos. Nil, mas é porque hoje eles precisam de mim. Será que precisa mesmo? Será que não é o seu casamento que está precisando de você? Porque o homem deixará o seu pai e sua mãe, se apegará à sua esposa e os dois se tornarão uma só carne.
E você tendo que ser uma só carne com seu marido, querendo carregar o peso da sua irmã, querendo carregar o peso da sua mãe, querendo carregar o peso do seu pai. Não estou falando que você não vai colaborar com essas pessoas, mas muitas vezes você está carregando pedra que ninguém nem te pediu para carregar. É porque você acha que sem você o mundo não vive. Só que o mundo vai continuar vivendo sem você. Só que você e o seu casamento não vivem sem você. Você percebe que talvez na boa intenção de aliviar a carga de outras pessoas, você está trazendo essa carga para o seu emocional? E essas pessoas talvez nem estejam prontas para resolver esses problemas. Talvez essas pessoas nem queiram nesse momento resolver essas pedras. Só que você não permite nem que elas carreguem a própria pedra e nem que elas resolvam, porque você está colocando na sua mochila. E fica pesado para você, vai ficar pesado para quem mora na casa com você. Sabe qual que é a expectativa quando você se vê esgotada? É que alguém olhe para você e fala: Fulana, tá pesado? Deixa que eu carrego uma pedrinha aí dessa mochila para você. Só que você está esperando que outra pessoa alivie sua carga quando é você mesma que tem aumentado a sua carga pegando problema que não é seu. E aí, quando alguém da sua família, seu marido principalmente, ou alguém que te ama, não se oferece para carregar a sua carga, você ainda fica frustrada, você fica com raiva da pessoa. Mas deixa eu te falar, tá todo mundo tentando aposentar a própria mochila. Você não é um alecrim dourado. Tu não és o centro do universo. Não é responsabilidade de ninguém carregar as pedras da sua mochila. E você talvez esteja carregando pedra da mochila dos outros porque você quer. Essas pedras que você está carregando, elas são suas. E talvez sejam problemas dos outros que você nem deveria estar carregando e que está pesando a sua vida. Decisão do seu pai, decisão da sua mãe, decisão da sua irmã, decisão da sua amiga, que no final deu ruim. E essas pessoas que deveriam estar carregando as consequências dos problemas delas, você está tentando equilibrar os pratinhos da sua vida, mas o pratinho da vida dos outros. Pode ser que essas pedras não sejam suas. E pode ser também que essas pedras sejam suas, mas sejam pedras do seu passado. Ah, é porque a minha mãe não me criou bem, porque o meu pai não foi presente. Nem pai eu tive. Lá no meu passado, no útero da minha mãe, eu fui rejeitada. Tá bom, para de carregar esse peso. De verdade, e eu quero que você tenha muita clareza disso. Eu não tô nem aí pro que você passou no seu passado. Você passou, é passado. Eu não tô nem aí pro que fizeram no seu passado e você também não deveria estar nem aí. E não é porque não tenha interferência, não é porque não tenha sido importante. Mas enquanto você ficar se apegando ao que aconteceu lá na sua infância, que fulana lá no seu trabalho antigo fez alguma coisa contra você, te queimou, puxou seu tapete e aquilo te paralisou, porque na escola aconteceu isso e aquilo, você vai continuar criando roteiros, enredos, quase que uma licença poética para justificar você ficar emocionalmente onde você está. E você não vai aliviar a carga da sua mochila se apegando no seu passado. Na verdade, você vai ficar agarrada a isso e você não vai querer soltar. Porque talvez isso na sua cabeça, inconscientemente ou conscientemente, ajuda você a justificar um fracasso que você tem hoje. Quando você olha para você e vê a sua vida pesada, a sua vida às vezes até precária perto do potencial que você tem, você vai querer ficar usando essa mochila pesada para justificar você não sair do seu lugar. Porque olha, o peso da minha mochila está muito grande, eu não consigo sair daqui. Só que ou é peso do problema dos outros, ou é peso do passado que não faz mais sentido você carregar aí. Só que você fica parada no lugar, você fica sentada com a sua mochila de pedra no colo e vendo a vida passar. Vendo a vida passar, você pegando o peso enorme que o seu passado teve. Minha pergunta para você é: quantos anos você tem agora? Porque, poxa, você é adulta. E eu sei que o que a gente passa na infância tem impacto, é relevante, mas não é determinante para construir o seu futuro. O passado importa? Importa.
mas ele não determina. Porque enquanto você estiver usando o seu passado para justificar a sua vida no presente não tá legal, você nunca vai mudar o seu futuro. Você quer limpar o seu emocional? Para de olhar para trás. Você quer aumentar a sua confiança? E a nossa aula hoje é sobre confiança. Você quer aumentar a sua confiança na capacidade de mudar a sua vida? Para de olhar para trás. Para de carregar peso dos problemas dos outros e para de olhar para trás. Você tem a sua própria mochila para carregar e essa mochila poderia ficar mais leve se você escolhesse largar problema do passado. As pessoas do passado te machucaram, só que elas não vão voltar aqui para o seu presente, se teletransportar. Às vezes, pessoas que nem sabem mais que você existe, você está resgatando elas. Pessoas que não valeriam nenhuma uma frase no caderno da sua vida, você está entregando uma página inteira. E você vira a página e continua escrevendo a história e o peso da pessoa que ela teve na sua vida lá. Essas pessoas não vão chegar no seu presente, vão se ajoelhar e falar assim: me perdoa, por favor. Me perdoa, Thaís, me perdoa, Adriana, me perdoa, Cris. Perdoa o que eu fiz com você e deixa aqui eu carregar o peso dessa pedra que eu te entreguei lá no passado. Deixa eu tirar aqui esse peso que está ocupando a sua mochila. Deixa eu carregar essa pedra aqui para você. Não vai. Sabe por quê? Porque tá todo mundo muito ocupado com a sua própria mochila. Por que que você não está mais ocupada em tirar esse peso das suas costas, ao invés de você ficar agarrada com ele? Como é que você espera alcançar um futuro olhando para o passado? É que nem você querer dirigir olhando pelo retrovisor. Você dirige? Você dirige? O que que acontece quando você dirige olhando para o retrovisor? O que que acontece quando você olha para o retrovisor enquanto você dirige? Mesmo que você não dirija, você sabe qual que é o efeito disso. Raciocina comigo. Qual o impacto de você dirigir olhando para o retrovisor? O risco é você colocar a sua vida e de todo mundo na beira do precipício. Você coloca a sua vida e a vida de todo mundo em risco. Significa então que o retrovisor não é importante? É sim, é importante. Mas você tem que olhar para o retrovisor unicamente para você tomar uma decisão de mudar de faixa, por exemplo. Você olha para o retrovisor, usa aquilo como referência, toma a decisão e segue. E segue. Só que você olha o que tem que olhar e você fica olhando para lá quando você foca a sua vida no passado. Você não tem que ficar dirigindo olhando para o retrovisor o tempo inteiro. Você olha, toma a decisão e segue. Olha, toma a decisão e segue. Passado é experiência e não sentença. Anota isso e eu quero que você anote isso num post-it. Eu quero que você pegue, post-it, pega um pedaço de papel com uma fita, um durex e cola em algum lugar se você é essa pessoa que tem carregado peso do passado. Passado é experiência e não sentença. Joga fora o peso do passado para você ser leve, subir o degrau do próximo nível. E larga a mão de reclamar. Reclamar, principalmente do que já passou, é uma das piores posturas que você pode ter na vida. Sabe por quê? Quando você reclama, você se coloca como vítima, você tira de você o papel de protagonista da sua vida. Você sempre vai esperar que o outro não te irrite, que o outro não te prejudique, ou que o outro te resgate, que te ajude, que carregue o peso para você. Só que o outro tem zero obrigação com você. Ele pode ser o seu marido, ele pode ser o seu pai, o outro pode ser a sua mãe. Não interessa. Você é uma pessoa adulta. Quem tem a responsabilidade de lidar com as próprias pedrinhas da própria mochila é você. Sabe por quê? É um baita egoísmo você esperar que o outro te ajude, que o outro carregue peso para você, quando ele também tem a própria mochilinha de pedra dele para carregar. Ele está tendo que resolver as próprias tretas, as próprias dificuldades, as próprias dores. Ele tem a própria mochila dele para carregar. Nil, mas é porque eu ajudo ele a carregar o peso da mochila dele. Não deveria. Mas é o meu marido, você deve trabalhar com seu marido em parceria.
Em parceria não significa você pegar os pesos da mochila dele e colocar na sua. Principalmente você no papel de mulher, de feminino, onde você não tem que carregar o peso da casa. Você talvez esteja com dó do seu marido, isentando ele da responsabilidade de carregar o peso da casa, o peso da família. Piorou quando sai da esfera da sua casa, você querendo dizer como a sua mãe deve viver, como o seu pai deve viver, como a sua irmã, que é casada e está tomando conta da vida dela, como ela deve viver. Quem é você para querer determinar as pedras da mochila do outro quando você está com dificuldade de carregar as suas? É muito o que Jesus falou. Para de olhar o cisco no olho do teu irmão, sendo que tem uma trava no teu olho. E é engraçado porque a gente sabe disso com a cabeça, mas está na hora de saber com a razão e com a prática. Então, anota o exercício que você vai fazer hoje para a gente encerrar aqui a nossa aula. Você vai fazer uma lista das suas principais pedras de hoje. Lembra que pedras são os problemas? Lembra que você que tem que carregar as suas pedras e não pedras dos outros? Então, anota no seu caderno saudável, faz uma lista das principais pedras que estão hoje na sua vida. O que que traz peso para sua vida? Pensa no seu casamento, pensa no seu financeiro, pensa na sua espiritualidade, pensa nos seus relacionamentos, pensa na sua saúde. Se olha no espelho, como é que você está hoje? Tá legal? Não. Que peso é esse que você está carregando? E não reclama disso. E não reclama do que você está passando hoje. Sabe por quê? Teve algo que eu aprendi na vida que tudo é 3P. E a Cris colocou aqui, ó, já valeu. Tenho que me concentrar na minha própria vida para avançar, não posso ficar nos problemas dos outros. Aí a Thaís, que é aluna da comunidade, inclusive, já melhorou muito, ó. Já carreguei muitas pedras que não eram minhas. A Eunice, ó, já valeu. Hoje me esforço para ser ouvinte insensível sem absorver os problemas dos outros. E às vezes, Eunice, você vai perceber que não faz sentido nem ouvir. Porque quando você escuta demais, você está dando ibope para a pessoa continuar reclamando. Mas eu ainda vou falar sobre isso com você. Outro dia a gente ainda vai conversar sobre isso, talvez ainda essa semana. Mas pega aí seu caderno saudável que eu preciso que você anote isso. Tudo que acontece na sua vida são por 3Ps. Anota aí. Tudo que acontece na sua vida são por 3Ps. Você vai começar a parar de reclamar das coisas que acontecem na sua vida. Tudo acontece porque você permite, ou porque você precisa. Então, ou porque você permite, ou porque você precisa, ou porque você prefere. Tudo que acontece na sua vida são por esses 3Ps. Não existe problema. Até quando você começa a melhorar a parte da inteligência emocional, inteligência relacional, você percebe que não existe problema. O que existe são situações. E a situação você pode enxergar como um problema. Essa mesma situação você pode enxergar como um desafio. Ou essa mesma situação você pode enxergar como oportunidade. Qual a diferença? O que vai determinar se a situação é um problema, é um desafio ou uma oportunidade. Inclusive, tem um vídeo meu lá no TikTok explicando isso. Tudo depende da sua postura. Se você enxerga que você é protagonista na sua vida e tudo que chega para você, ou é porque você prefere, porque você precisa ou porque você permite, você começa a parar de se sentir vítima e você começa a pensar: para que esse problema que chegou para mim? Ou para que essa situação chegou? Será que eu vou enxergar como um problema? Depende da minha postura. Porque se eu for a pessoa que eu me encolho diante das dificuldades, tudo que chegar vai ser um problema. Ó, você até baixa o ombro. Agora, se você enxerga como oportunidade para você se melhorar, para você perceber que chegou para você porque você precisava daquela situação e você vai enxergar aquilo como um desafio ou como oportunidade, depende da sua postura. Então, escreva aí no seu caderno saudável. Faz a lista dos seus problemas, do que você enxerga como as suas pedras hoje, as pedras na sua mochila, e você vai fazer uma coluna. No seu caderno saudável, você vai dividir aqui no meio. Esse problema é seu ou esse problema é de outra pessoa? Você vai ter que separar. Esse problema é meu ou esse problema é de outra pessoa? Se o problema é do outro, por que eu estou permitindo que
eu carrego esse peso, ao invés de permitir que a pessoa seja adulta o suficiente para carregar o peso das pedras que ela plantou. Por que que eu não estou permitindo que o outro seja adulto o suficiente para carregar as próprias pedras, já que o outro que criou essa situação? Se eu carregar a pedra do outro, quem é que vai ficar sobrecarregando, carregando as minhas pedras? E talvez seja o seu marido. Talvez seja a pessoa dentro da sua casa que você tem que preservar mais o relacionamento, mas é a pessoa mais prejudicada que você está carregando pedra de todo mundo. Agora, se essa pedra for sua, por que que você precisa dessa pedra? Que parte em você precisa ser melhorada com essa situação que você está enxergando como um problema? Você percebe que você consegue aprender com toda a situação que chega para você? E quando você vê que você consegue aprender e crescer com os próprios desafios, ao invés de reclamar ou ficar justificando de uma vida que você não está trabalhando para construir, isso ajuda a aumentar a confiança que você tem em você. Meu convite para você, principalmente durante essa semana, é se concentre em mudar a única vida que você pode mudar, a sua. Talvez você queira que a sua mãe tenha uma vida melhor, uma vida com mais saúde, que faça escolhas melhores. Talvez você queira que seu pai mude, talvez você queira que a sua irmã mude, o seu cunhado mude, que a sua prima mude, que a sua amiga mude, que o seu chefe mude. Só que você não pode mudar a vida de ninguém, por mais que você queira muito. Então, que tal? E o meu convite para você é esse: você se concentrar na única vida que você pode mudar. E uma outra coisa que é muito gostoso, que é o segundo exercício de hoje. Então, o primeiro é você fazer essa lista dos problemas. O segundo, você percebe que a sua confiança aumenta quando você percebe em você a capacidade de fazer as coisas. O modo como você faz uma coisa revela como você faz todas as outras. Logo, se você mudar algo pequeno na sua vida, você consegue ter força para mudar algo grande. Não foi o que Jesus falou? Quem é fiel no mínimo é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo é injusto no muito. Por quê? O modo como você faz uma coisa é o modo como você vai fazer outra. Muda algo pequeno para você poder mudar algo grande na sua vida. Perceba o quanto você pode confiar na sua palavra. Eu quero que você se proponha essa semana a fazer algo, a acrescentar algo na sua rotina que te faz bem. Quando você percebe que você é capaz de cumprir a palavra que você disse com você, isso aumenta a sua confiança. E eu quero que você exercite isso essa semana. Pode ser em qualquer área da sua vida. Por exemplo, na alimentação. Como você pode aumentar a confiança em você? Não é falar, ah, não, essa semana eu não vou comer um doce. Para de ficar querendo tirar as coisas da sua vida, meu. Não tira as coisas da sua vida antes de você dar para sua mente um algo de equivalência para que ela não perca aquela sensação de liberdade, tá? Então, é uma das piores coisas que você pode fazer com relação à sua alimentação é ficar querendo tirar as coisas. Ah, eu vou tirar doce. Não, a partir de hoje, segunda-feira, não como mais doce. Meu, você vai fracassar. Por quê? Doce para você, talvez até emocionalmente, tem uma relevância muito grande. Se você não entrega algo correspondente, equivalente para sua mente, você não vai dar conta de tirar esse doce. Logo você vai falhar. E quando você falhar, você vai se sentir fracassado e vai perceber que você não tem confiança nem em você. Numa coisa pequena, como você vai confiar em você numa coisa grande? Não faz sentido. Ficou claro isso para você? Então, quando eu falo de você mudar uma coisa pequena na sua vida para você poder mudar todas as outras, é muito mais sobre o que você vai colocar na sua rotina, não o que você vai tirar. Então, na alimentação, pensa, por exemplo, em acrescentar um legume por refeição. Eu vou acrescentar um legume em cada refeição. De manhã, eu vou comer um tomate grelhado. À tarde, eu vou comer uma abobrinha. E à noite, eu vou comer de novo abobrinha. Não preciso comer outra coisa diferente. Mas faça algo por você. Faz algo que vai te fazer bem. Na sua alimentação, acrescente algo. Não fica pensando em tirar nada. Só acrescenta. Acrescenta algo bom para você. Pode ser, por exemplo, na atividade física. Se determine durante uma semana a cumprir o que você disse que faria para você. E quando você cumpre o que você fala para você, quando você tem palavra, principalmente com você, isso aumenta a sua confiança. Faz 5 minutos de exercício.
Vai fazer uma caminhada de madame, dá uma volta no quarteirão, basta. Mas faz. Se compromete a fazer. Não escolha tudo, faz uma coisa. Mas escolha se dedicar àquilo. Por exemplo, no seu sono. Escuta uma música suave antes de dormir. Escreve alguma coisa boa que aconteceu no seu dia, no seu caderno saudável. Exercite a gratidão. Às vezes, uma coisa simples, como água. Coloca um copo de água de manhã. Nil, mas eu já tomo água. Tá bom, toma um pouco mais. Se você toma, eu tomo hoje quase 1 litro de água de manhã, assim que eu acordo, água morna com água com sal integral. Eu vou me determinar a tomar um pouco mais de água durante o dia. Ainda mais com o tempo seco como tá, mas faz qualquer coisa que te faz bem. Talvez o seu casamento se determina a ser a pessoa que não vai reclamar do seu marido de manhã. Seja a pessoa que fala mais obrigada, ao invés de você não fez o suficiente. Talvez seja o momento de você melhorar alguma coisa no seu casamento, sendo a pessoa que fala eu te amo, ao invés de esperar que o outro fale para você. Seja a primeira pessoa a dar um bom dia, um sorriso e um abraço nas pessoas da sua casa. Faz isso durante uma semana e vê o que que muda. Pratique esse exercício. E lembra, talvez você entendeu com a cabeça, mas a menos que você pratique, você não vai levar isso para o coração, certo? Ali perguntou, a aula vai ficar gravada? Não consegui entrar no começo, estava a caminho do trabalho. Vou deixar gravada, tá? Mas ela vai ficar gravada durante uma semana. No domingo, eu vou tirar todas as aulas do ar. Então, se você quiser reassistir a aula, mandar para alguém, incentiva a pessoa a estar amanhã de manhã aqui, porque a gente vai ter uma aula focada na parte de produtividade. E produtividade não é fazer muita coisa. Produtividade é você conseguir ser alguém que otimiza bem o seu tempo. Ser produtiva não é ser ocupada. E você vai entender isso amanhã, tá? Convide as pessoas amanhã para o nosso bate-papo. Amanhã eu vou programar uma aula mais curta, de 30 minutos. Hoje eu precisei fazer uma aula mais longa para conseguir dar esse contexto inicial para você da parte emocional. Mas do fundo do meu coração, eu espero muito que, assim como aconteceu com muitas de vocês aqui que compartilharam durante a aula, o já valeu, que valeu a pena, que foi muito bom, que fez sentido. Pensa que essa aula pode fazer sentido para uma outra pessoa também. Me ajude a alcançar as suas amigas, as pessoas que você gosta, para que essas pessoas também tenham a clareza da liberdade emocional. E nenhuma liberdade é maior do que a liberdade de ser quem você é. Só que ser quem você é sem tanto peso, mas com liberdade para que você se sinta leve, para que essas pedras que você está carregando na sua mochila, que elas sejam os problemas da vida que você escolheu. Eu falo que é gostoso quando você carrega os problemas da vida que você escolheu. Qual que é o problema da vida que eu escolhi? Eu acordar hoje 4 horas da manhã. Para muita gente isso é um problema, só que é o problema da vida que eu escolhi. Só que isso envolve eu enfrentar um outro problema. Ontem eu queria ficar assistindo um filme até mais tarde comendo pipoca, mas deu 9 horas da noite, falei, eu tenho que ir para a cama porque amanhã eu tenho que acordar cedo. Para muita gente, dormir 9 e pouco da noite num domingo é um problema. Só que são os problemas da vida que eu escolhi. E é problema bom, porque é problema que me leva para frente. Só que será que os problemas que você está carregando na sua mochila hoje são problemas dos outros que você nunca vai resolver? Porque se é problema do outro, você não consegue resolver, é o outro que tem que dar conta de resolver. Por mais que você queira ajudar, apoiar, mas você não resolve. Não se sinta a pessoa tão nobre, a Mulher Maravilha, que não está dando conta da própria mochila e quer carregar a mochila do outro. Deixa que as pessoas sejam adultas e carreguem os problemas delas, porque elas criaram esses problemas, porque elas precisam dele para melhorar. E não seja a pessoa que carrega problema do passado, porque o passado é só experiência, não sentença. Combinado? Leve esse conteúdo para outras pessoas. A Paula até mandou, que vai compartilhar, que bom. Eu fico feliz, espero que de alguma forma eu tenha conseguido te ajudar e ter clareza no dia de hoje. Não entenda só com a cabeça. Permita que o coração seja modificado e isso exige que você pratique a ação. Faça os exercícios. Se você quiser, tire uma foto, manda lá no direct no meu Instagram. Eu vou ficar feliz em receber, em saber que de alguma forma essa aula te ajudou. E o único pedido que eu tenho para fazer para você
Ai, que linda, a Adriana colocou. Vou me lembrar sempre da minha mochila. Parabéns. E o único pedido que eu tenho para te fazer é: se qualquer coisa tenha feito sentido nessa aula para você, me deixa saber. Manda para mim uma mensagem lá no Instagram. Manda uma mensagem para mim no direct. Fala, Nil, isso aqui que você falou já valeu. Essa parte que eu anotei no meu caderno saudável para mim foi importante. Eu vou usar essa mensagem que você me mandar como um incentivo para que outras pessoas assistam também essas aulas. Porque eu posso falar que para mim que essa aula foi maravilhosa, porque foi, eu gostei muito de transmitir esse conhecimento para você. Mas eu preciso que outras pessoas também se deem a oportunidade de escutar o que você escutou. E ninguém melhor do que você, que esteve aqui, que escutou e que já mandou esse monte de já valeu aqui para mim, que você me permita usar a sua experiência, o que você gostou, o que para você foi importante, o que já valeu para você, para motivar que outra pessoa também assista essa aula que vai ficar gravada até domingo. Então, faz essa forma de carinho, de retribuição, com essa uma hora que eu entreguei aqui para você. Por favor, manda para mim uma mensagem e diz para mim lá. Pode ser uma mensagem curtinha, não precisa escrever um textão. Nil, essa aula valeu para mim por causa disso. Eu quero saber, até para que eu consiga produzir as outras aulas dessa semana, pensando em também resgatar o seu emocional, tá bom? Um beijo, fique com Jeová Deus, que Ele proteja a vida de todas vocês e ajude vocês a carregar essa mochila que deve ser cada dia mais leve, quando você aprende a carregar somente os seus pesos, tá bom? Um beijo, tchau!